Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos e no último vídeo nós falamos detalhadamente sobre a operação de carry trade. E agora nesse vídeo nós vamos ver um exemplo numérico dessa operação. Se você não lembra do conceito, volta lá no vídeo e dá uma olhada na explicação. Agora a gente vai aplicar, né? Então imagina lá como é que era a história, né? Eu tinha o meu país estrangeiro, o meu foreign country, e eu tinha o meu domestic country, e aí eu ia tomar dinheiro em um país, aplicar no outro, então para isso eu tinha que converter a moeda e depois pega essa moeda que virou moeda doméstica e aplicava numa taxa de juros, e aí eu via quanto dinheiro que sobrava para eu poder pagar o empréstimo que eu tinha. Basicamente era isso e é isso que nós vamos fazer aqui. Então, nesse exemplo, o meu foreign country, eu vou assumir que são os Estados Unidos. Então, o meu país estrangeiro é os Estados Unidos, tá? US. Bom, se é o US, a minha moeda estrangeira é o US dólar, o dólar americano. Então, vamos imaginar que para essa operação, a taxa de juros doméstica, quem que vai ser o país doméstico? O país doméstico vai ser o Brasil. Lá no exemplo que eu fiz anteriormente, na aula anterior, né, quando eu estava explicando a teoria, o meu país estrangeiro era o Japão e o meu país doméstico era os Estados Unidos. Agora eu estou falando que o meu país estrangeiro são os Estados Unidos e o meu país doméstico é o Brasil, tá bom? Então pode ser qualquer um aí que você queira, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dinheiro emprestado lá na moeda americana, então por isso que tem esse sinal de menos, vou tomar $1 americano emprestado. E quais são os valores que são, os parâmetros que são dados aqui para essa operação, né? Eu estou falando que eu vou fazer uma operação de 1 ano, então do Tzinho para o Tzão aqui, né? Imagina que o Tzinho é igual a 0 e o Tzão aqui é 1 ano. E imagina que a taxa de juros em reais, a taxa de juros doméstica é 5% ao ano. Imagina que a taxa de juros nos Estados Unidos fosse de 1% ao ano para já é a taxa efetiva para esse período, né? Porque é uma operação de 1 ano e eu estou dando a taxa ao ano, então essa já é a taxa efetiva. 1% é a taxa efetiva de Tzinho até Tzão no país estrangeiro, nos Estados Unidos, e no Brasil 5% ao ano para 1 ano, então 5% é a taxa efetiva de Tzinho a Tzão no Brasil. Então vamos lá, eu vou tomar o dinheiro em US dólares, vou tomar esse dinheiro em dólares, e quando eu tomar esse dinheiro, eu vou automaticamente ficar devendo no banco uma quantidade que eu tenho que devolver lá daqui a 1 ano, que vai ser o 1 corrigido de juros, que é vezes 1 mais 1%. Essa é a quantidade de dólares que eu vou ter que devolver lá no meu país, no meu foreign country, né? Na moeda, no meu foreign currency, que é o US dólar. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro que eu tomei e vou fazer o que com esse dinheiro? Eu vou levar esse dinheiro para o outro país, que é o domestic country, que no nosso exemplo é o nosso glorioso Brasil. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse dinheiro, vamos chegar aqui no Brasil e a gente vai converter esse dinheiro de dólares para reais, BRL, Brazilian Reais. E para eu fazer essa conversão, eu tenho que multiplicar a quantidade de moeda estrangeira que eu tenho pela taxa de câmbio, quantos reais eu tenho para cada, né? Quantos reais eu consigo para cada $1, reais por dólar. Então vamos dizer que no nosso exemplo foi dado que na data Tzinho, o S de Tzinho é igual a 5 BRL por US dólar. É isso. Então, nessa data, Tzinho, eu vou pegar o meu $1 que eu tomei lá fora e vou aplicar aqui vou jogar para dentro do Brasil isso, e ele vai virar 5 Brazilian Reais, 5 reais, né?
Bom, uma vez que eu fiz isso, eu vou aplicar esse dinheiro, vou procurar uma operação financeira num banco e vou aplicar esse dinheiro, vou comprar um título de dívida de uma empresa ou do governo, enfim, em geral a gente faz isso com título aí, com instrumento que não vai ter risco de crédito, né? Mas pode fazer como quiser. O fato é que eu vou pegar esses meus reais e vou aplicar esses meus reais a uma taxa de juros que foi a taxa de juros doméstica dada de 5% ao ano, que é para um período de um ano, então 5% é a taxa efetiva. Então os meus R$5 vão virar R$5 que multiplica 1 mais 5%. 1,05 vai dar essa conta aqui. Então essa vai ser a quantidade de reais que eu vou ter nessa data tesão. E lembra que na data tesão eu tenho uma dívida lá no outro país de $1 que está corrigido por 1% ao ano aqui. Então, $1,01 que é o que eu vou estar devendo. Então, como que eu faço para converter os meus reais em dólares para ver o que eu, quando eu pagar a minha conta lá, o que eu tenho no fim do dia, se sobrou dinheiro ou se faltou dinheiro? Eu vou pegar a taxa de câmbio nessa data, que é a taxa spot, na data tesão, é a taxa do dólar à vista nessa data tesão, que só vai ser conhecida na data tesão. Essa taxa de câmbio, para eu converter os meus reais para dólares, se quando eu tinha dólares para converter em reais eu multipliquei, né? Agora eu vou dividir. Então eu vou pegar os reais que eu tenho e vou dividir pelo S de tesão e vou encontrar quantos dólares eu tenho nessa data tesão, que vai ser 5,25 dividido por S de tesão. Lembrando, S de tesão, eu só vou saber quanto ele é exatamente nessa data. Então, quando eu estou montando a minha operação, fazendo a minha operação, eu não sei. Eu só sei que quando chegar aqui na data tesão, eu vou ter essa quantidade de dólares para ir lá no país estrangeiro e pagar a minha dívida. Então, o que vai acontecer com o meu P&L? O meu P&L vai ser a quantidade de dólares que eu tenho originados aqui da minha operação no Brasil, que vai ser 5,25 sobre S de tesão, menos o que eu tenho que pagar lá, que vai ser 1,01. E essa quantidade de dinheiro que eu tenho, o meu P&L, está em dólares, porque lembra, eu converti os meus reais para dólares e estou vendo quantos dólares eu tenho para pagar essa conta. Então, essa conta que eu estou fazendo no meu P&L está em dólares. Bom, claro, você podia fazer a mesma conta pegando esses dólares e convertendo para reais, aí você veria qual que é seu P&L em reais. Mas o que a gente está fazendo é, já que eu tenho que pagar aqui, então eu vou pegar o meu dinheiro que está no Brasil e vou levar lá para o foreign country, que é o país estrangeiro, para poder pagar minha dívida, né? Por isso que eu estou vendo o meu ganho lá no país estrangeiro. Tá, então o que a gente já sabe, né? A gente viu que se o S de tesão for igual ao que a gente chamou de S de tesão break even, BE break even, o que vai acontecer? Eu vou ter o P&L igual a zero. Então, esse cara aqui, ó, só se você vier aqui e fizer a conta, quando que isso aqui é igual a zero? Você vai encontrar que isso aqui vai dar aproximadamente 5, uma taxa de câmbio. Então, esse S de T aqui vai ser o ST break-even, que é a taxa de câmbio de 5,20, que vai fazer o meu P&L ser exatamente zero. Veja, o dólar spot na data Tzinho começou com quanto? Começou com 5, lembra? Foi dado. E o que nós vimos na aula passada é que para eu ficar no break-even, esse novo, o S de tesão, se ele fosse exatamente esse S break-even, que era quem? Era um cara que tinha justamente a variação dele, era o R doméstico, né? Aproximadamente o R doméstico menos o R foreign. Então, se a variação do meu S daqui para cá fosse exatamente essa, eu atingiria o S break-even
e a minha operação fica no 0 a 0, eu nem ganho nem perco dinheiro. Então, esses 5,20, esses 20 centavos são justamente 4%. Ó, de onde que está saindo esse 4%? Ó, RD é 5 e RF é 1. Então, RD menos RF dá justamente 4%, que é esse diferencial de taxa de juros que nós estamos falando aqui. Então, se o meu dólar, a variação cambial que eu tiver da data Tzinho para a data Tzão, né, for de 4%, eu vou ter exatamente o dólar break-even. Isso significa que a minha operação vai dar resultado zero. O que mais que a gente viu? Que se o dólar variar menos do que isso, quando eu tomei dinheiro no país estrangeiro, apliquei no Brasil, coloquei no Brasil, apliquei em reais e voltei lá, a gente viu que se o dólar ficasse com uma variação menor do que essa, ou seja, ele ficou abaixo desse cara aqui que nós chamamos de break-even, que era o 5,20, a minha operação, essa operação aqui que eu estou explicando, vai ganhar dinheiro. E se eu tivesse a expectativa de que o S de Tzão ia ser menor do que 5,20, ou se eu tivesse bola de cristal e soubesse que ia ser menor do que 5,20, é justamente essa operação que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu vou lá pegar o meu dinheiro fora, aplico, converto ele em reais, aplico no Brasil, converto novamente em dólares e ainda vai me sobrar dinheiro. Se você fizer a conta, você vai ver que ainda vai ter um P&L aqui que é positivo, que é isso que eu estou falando aqui. Então, faça essa operação que você vai ter um ganho. Por outro lado, se eu fizer essa operação, ou se eu fizesse essa operação, e chegou nessa data Tzão, o S de Tzão é maior do que o S de Tzão chamado de break-even, que nesse nosso exemplo é o 5,20 BRL por USD, né? Domestic Currency sobre Foreign Currency. Então, se eu, na data Tzão, chegar lá e o meu S ficou maior, eu vou me dar... Se eu tivesse feito essa operação, eu vou me dar mal. Mas é importante que você entenda. Muito mais do que saber a fórmula, é você entender a conta que está sendo feita. Veja, você pegou dólares, converteu em reais e aplicou e ganhou juros. Beleza. Só que aí o preço da moeda, dos dólares, como é o preço de qualquer coisa, o preço de uma cadeira, o preço de um carro, o preço de um relógio, o preço de um telefone, é o preço da moeda. Então, se o preço da moeda, então se eu tenho dinheiro, reais, tenho dinheiro do Brasil, BRL, só que eu vou chegar nessa data Tzão, eu tenho que comprar a moeda estrangeira, se o preço da moeda estrangeira em BRL por USD, lembra? O preço da cadeira não é R$500, R$5.000, dependendo da cadeira que você vai comprar, não é BRL pela cadeira, por telefone. Se é por moeda, é quantos BRL eu preciso para cada USD. Então, nesse nosso exemplo, eu tenho que comprar USDs para voltar lá para o país estrangeiro. Se o preço dessa moeda explodir, os reais que eu tenho, que são R$5,25, na hora que eu dividir por esse S de T para justamente me dar os reais que eu vou conseguir converter, né? Esses reais, isso aqui vai me dar a quantidade de dólares que eu vou obter conseguindo converter esses reais a essa taxa de câmbio S de Tzinho. Se esse S de Tzão, desculpa, então se esse S de Tzão ficar muito alto, explodiu o preço da moeda, o meu R$5,25 não vai conseguir comprar nada da moeda estrangeira. E aí eu vou chegar aqui e não vou nem conseguir pagar minha dívida. Esse é que é o problema, né? Então, se essa taxa de câmbio ficar muito alta, se ela subir acima de 5,20, eu cada vez mais que essa taxa sobe, essa conta cai e eu não vou conseguir pagar minha conta e vou ter um P&L negativo. Se eu fizer essa operação, claro que você é uma pessoa inteligente e se você tiver com a expectativa que o seu S de Tzão vai subir mais do que esse 5,20 aqui, ou seja, vai subir mais do que em relação ao 5, né? Vai ter uma variação maior do que 4%, você vai fazer a operação
oposta a essa. Em vez de você tomar dinheiro lá fora e aplicar no Brasil, você vai fazer o contrário. Você vai tomar dinheiro do Brasil, levar lá fora e depois com os dólares que você obteve, você volta para o Brasil para pagar sua dívida, tá certo? Então, esse é o resultado, né, que eu consigo obter numa operação chamada de carry trade. Um último comentário. Então, para eu definir aonde que eu vou aplicar o meu dinheiro e aonde eu vou tomar o meu dinheiro, eu tenho que ver qual taxa de juros é maior. Veja, né, nesse caso, a taxa de juros doméstica era 5 e a taxa de juros estrangeira era 1. Então, eu estou aplicando, eu vou fazer a operação sempre que eu vou aplicar nesse país? Não, não. O que manda é o que vai acontecer com o S de tesão. Claro, ele é uma variável aleatória, ninguém sabe o que vai acontecer, mas se você soubesse que o S de tesão vai ser igual a justamente o diferencial de taxas, né? Então, nesse exemplo aqui, no Brasil é 5 e aqui é 1, mas podia ser o contrário. Podia ser que aqui, por exemplo, fosse 2 e no outro país fosse 5. Então, esse diferencial agora seria menos 5. Então, o que importa é olhar esse valor aqui versus a variação que eu tenho do dólar break-even. Olha lá na aula anterior e veja a fórmula do dólar break-even. Então, se o dólar lá na data tesão, né, a minha expectativa é que o preço dele vai estar abaixo do que o break-even, então eu tenho que efetivamente fazer essa operação. Mesmo que eu vá tomar dinheiro a 5 e vou aplicar a 2. Por quê? Porque por mais que eu estou pagando mais juros naquele país do que eu estou recebendo no Brasil, se fosse 5 nos Estados Unidos e 2 no Brasil, então por mais que eu pegasse 1 aqui, 1 vai virar 1,05 aqui que eu tenho que devolver no banco, só que o meu 1 que eu vou aplicar no Brasil vai virar 1,02. Tá bom, só que se a taxa de câmbio, né, se o dólar ficar ainda mais barato, né, o dólar desvalorizar, imagina que agora R$1 compra 2 dólares. Beleza, então esse meu 1,02 vai comprar mais do que 2 dólares. E aí a hora que eu voltar para pagar minha conta, eu vou pagar esse 1 ponto alguma coisa aqui que eu vou ter pago e ainda vai sobrar um monte de dinheiro. Então quem manda não é a taxa de juros. Quem manda, lógico, a taxa de juros está envolvida. Quem manda é a relação entre as taxas de juros e o S de Tzinho, que vai me dar o S de tesão, né? Que é o S de tesão, é que é o responsável, quando você olha aqui na expressão do P&L, você vê que quem é que está mandando na conta é o S de tesão. Se o S de tesão for tal que essa conta dá 0 ou positivo ou negativo, é isso que vai decidir se eu vou ganhar ou vou perder dinheiro, tá bom? Então, para você saber em que lado que você tem que ficar, você lembra disso que eu expliquei? Se eu tomar dinheiro no país estrangeiro e aplicar no país doméstico, o que eu tenho que torcer é que a taxa de juros tem que ser menor do que o break-even, que foi aquela taxa lá que a gente calculou na aula passada, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha aprendido sobre o carry trade. E agora, no próximo vídeo, nós vamos falar de uma outra operação semelhante a essa, que é chamada de paridade de taxa de juros coberta, ou chamada de interest rate parity. Ela é semelhante a essa, mas para você entender bem a outra, tem que entender essa. Então, vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!